Ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um conto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva um bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, boa noite, sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Mais uma noite, mais uma voltinha sobre Espiritismo, Evangelho e Espiritualidade no geral. Muito bem, hoje, terça-feira de Carnaval, e nada mais adequado do que falarmos sobre a visão espírita do Carnaval. O Carnaval, que curiosamente é uma festa que junta muitas pessoas, mas, ironicamente, a doutrina espírita vem para nos tirar as máscaras. Não deixa de ser interessante, porque nós vivemos com muitas máscaras, com muitas caras, tendo medo muitas vezes de ser quem somos. E a verdade é que a doutrina espírita traz-nos o conhecimento para nós não termos medo de viver a vida que viemos para viver. É essa uma das grandes riquezas, é a transparência, podermos colocar a nossa essência em tudo aquilo que fazemos. Assim, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado, o nosso professor, o nosso mestre, António Mendonça. Cá está ele, uma vez mais, com fadas madrinhas, tudo aquilo que tem direito. Grande top. Boa noite. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui. Hoje o tema é um tema que não podia ser melhor para o dia que é terça-feira. Mais adequado. E realmente mais adequado. Eu acho que a maioria das pessoas que hoje têm um computador em casa, um PC pessoal ou até mesmo no serviço, fazem as suas pesquisas. E tenho a certeza que já muita gente foi à internet, à Wikipédia, ler as várias entradas que lá estão sobre o Carnaval, sobre o Natal, sobre a Páscoa. É claro que são fontes mais ou menos fiáveis, mas atendendo este dia, não é? Que, quer se queira, quer não, é um dia que é consagrado
pelas igrejas, não só pela Igreja Católica, mas pela Anglicana e pelas igrejas protestantes, é uma festividade consagrada pelas igrejas. Algumas dão-lhe mais importância, mais consideração, e outras dão-lhe menos. Mas isso nós depois iremos ver. Muito bem. Tó, vou-lhe pedir, se calhar vamos fazer já a prece de abertura, antes que eu me esqueça, como ontem me esqueci já da prece de fecho. Portanto, hoje vamos fazer a prece de abertura, depois o Tó vai fazer o favor de fazer uma breve apresentação pessoal e depois então segue para o tema, tá? Muito bem. Sim, senhor. Convido Obrigado. então a todos para nos prepararmos o nosso ambiente, as nossas casas físicas e a nossa casa mental. Assim, qualquer trabalho espírita começa com uma prece de harmonização do ambiente, dos nossos pensamentos, e nada mais indicado também no dia de terça-feira de Carnaval podermos ser este foco de luz para a espiritualidade. Assim, querido Pai, querido Mestre, cá estamos uma vez mais com toda a alegria dos nossos corações. Nesta terça-feira de Carnaval, cabe-nos, enquanto espíritas, trazer a visão desta doutrina, deste Consolador prometido. Da mesma forma como há festa, paralelamente também há sofrimento. E porque os espíritas não gostam e incomodam-se com quem sofre, aqui trazemos o esclarecimento real, da vida real, a vida espiritual, que pese embora às vezes aos nossos olhos não esteja tão visível, ela é uma realidade incontornável das nossas vidas. Assim, Senhor, diga a inspiração para o Tó, que os benfeitores amigos os possam trazer, o possam acompanhar, que possam extrair do seu conhecimento as verdades eternas para que os corações que o ouvem possam serenar, apaziguar-se e sair deste direto com a calma e com a paz necessária para viver as suas vidas. E assim seja. Muito bem. Tó, uma apresentaçãozinha e depois ficas lá com a palavra para discorrer o tema. Tá? Obrigado. Um breve bosquejo. O meu nome é António Manuel Martins Mendonça, não é? O meu patronímico é António Manuel, não é? Mas desde pequenino, desde miúdo, não é? Que os Antónios muitas vezes são tratados por Tó, e o Tó tem ficado. E o Tó tem ficado é uma forma rápida de falar de tratamento e à luz da doutrina e da proximidade a que ela nos obriga, não é? Eu acho que temos que simplificar. Caso contrário, eu iria exigir o tratamento por Vossa Senhoria. Assim simplificamos por Tó e ficamos melhores. Então, com isto, sou dirigente de Santarém, que é uma casa que foi fundada em 2003, e que depois em 2004, em março, abril, depois do processo de adesão, já tinha sido sufragado a sua entrada, pela Federação Espírita Portuguesa. Portanto, a Associação Cultural Espírita de Santarém é uma casa federada da Federação, que neste momento tem cerca de 66 centros federados, num universo de cerca de 120, por aí. Estou militar na reserva, ou seja, não estou reformado, a reserva são 5 anos, estou já no meu segundo ano, entrei no meu segundo ano de reserva, só daqui a 3 anos e qualquer coisa é que poderei passar à situação de reforma. Há bocado perguntaram, a minha mulher perguntou-me, estávamos a falar sobre a próxima reencarnação. É conversa de espíritas, não é? E então ela perguntou-me, estamos a falar, e ela estava a dizer que gostaria muito na próxima reencarnação, está ligada à música, e gostaria muito. E eu disse assim, olha, eu não me importava de ser militar outra vez. Ela ficou calada. Mas eu continuo a dizer, não, há duas coisas. Há uma coisa que é muito importante, é ser espírita, cair de preferência num lar espírita ou cair numa situação que me canalize para a doutrina o mais cedo possível da minha vida, da próxima vida. É isso que eu peço e peço muito a Deus. Agora, quanto ao que
declaração que não me importava de voltar a ser militar. Não sei se neste país, no outro, não sei. Não interessa, mas isto, como apresentação, pronto, vale pelo que vale. Tenho 60 anos. E no meio disto tudo, sou um apaixonado, não é? Um conquistado pelo espiritismo, que nós depois temos mais outras designações. É claro que a doutrina tem uma palavra a dizer em todos os domínios da cultura humana, todos. Até podemos dizer assim, então, mas as matemáticas, as ciências exatas, a doutrina tem uma palavra a dizer em todos os domínios, não só nas chamadas ciências humanísticas, as letras antigamente, não é? Como também nas ciências exatas, e hoje, cada vez mais, estamos num mundo tecnologicamente muito mais avançado. Nós vimos que a doutrina atravessa com a sua ética, atravessa transversalmente todos os domínios do conhecimento humano, todos. E se todos nós temos uma certa queda para determinadas preferências, enfim, pronto, nós sabemos que nós somos o produto de uma evolução que nos trouxe até aqui. Essa queda para as nossas preferências pode ser positiva, se as preferências forem boas. Se nos prejudicarem moralmente, é negativa, não é? A doutrina tem uma das suas bases fundamentais, é não exigir a ninguém, seja o que for. Apenas recomenda, ciente que cada um dá o que pode. E isto é uma coisa fabulosa, fabulosa. É isto mesmo, cada um dá o que pode. E daí as palavras de grande amizade do nosso querido Filipe estarem a destacar como mestre e professor. Apesar de estar ligado ao ensino na área militar e à instrução, que tem uma característica diferente, não sou professor de formação, não é? Embora tenha muita formação com métodos de instrução que hoje são dados na sociedade civil nos tais chamados cursos de formação de formadores. Antes de haver cursos de formação de formadores, já o Exército, desde 1955, se preocupava em formar os seus quadros. Daí as técnicas que às vezes são utilizadas de oratória, de retórica e outras para captar a atenção dos instruendos, sejam técnicas que hoje, com toda esta nova tecnologia, são mais apelativas, não é? Ora bem, de qualquer das formas, não tendo aqui meios extraordinários, vamos apenas basear-nos na oralidade, na oralidade. E o tema de hoje é o tema de terça-feira de Carnaval. É o tema de terça-feira de Carnaval. Eu lembro-me com os meus 7, 8 e 9 anos de a minha querida mãe, isto em 1968, 1969, 1970, ir comigo a Almeirim para ver o curso de Almeirim. Em 68, 69, em 70, 2 ou 3 anos seguidos, não na terça-feira de Carnaval, mas no domingo de Carnaval, no sábado de Carnaval, a minha mãe levava-me a Almeirim, porque em Almeirim havia um curso, um desfile de carros alegóricos, e depois, claro, com aquela parafernália que nós sabemos, típica do Carnaval. Pessoalmente, o Carnaval não me diz muito. Até mesmo antes de abraçar o conhecimento espírita, eu já não ligava assim muito ao Carnaval. O Carnaval pode ter a sua graça para miúdos. Ainda ontem, em conversa com a minha filha, que hoje tem 27 anos, eu disse: oh Eva, tu lembras-te com 9 anos, quando o pai agarrou em ti e numa amiga tua, que é a Filipa, e fomos a Almeirim ver o curso? E ela lembra-se, ela ia vestida de Branca de Neve, não é? E claro, veio vestida de Branca de Neve da mesma, um bocadinho mais suja, não é? Porque também levou com farinha em cima, etc. Mas vinha ela e a Filipa, vinham divertidíssimas. Eu já não gostei muito, porque estava ao pé delas e pronto e tal. Para mim não se coadunava. Mas pronto, nós pelos filhos sacrificamos até aqui, até os levamos ao Carnaval. E o Carnaval para as crianças acaba por fazer um certo sentido, porque as crianças vivem uma realidade ainda de galhofa, de brincadeira, de alegria, e o Carnaval também significa isso.
Ainda ontem, em conversa aqui familiar, sabe? Olha, o que eu gosto de ver no Carnaval é os desfiles das escolas, com os garotos da primária a desfilar, vestidos, enfim, os avós tiram fotografias, as mães. Portanto, há, digamos assim, um sentimento de festa que esse é muito engraçado. Esse é muito engraçado. Claro, o Carnaval, vamos já aqui fazer uma pequena visita aqui ao Carnaval, não é? Há de haver gente já com conhecimentos mais alargados do que os meus, mas mesmo assim acho que esta visita vai servir para todos, para ficarmos todos com uma ideia do que é o Carnaval. Para falar do Carnaval temos de falar de uma festa. Falar de uma festa. Nós arranjamos pretextos para festas. Arranjamos pretextos para festas, não é? E todos os pretextos são válidos, sejam bons, porque uma festa significa socializar, não é? Sociabilizar, conviver, partilhar. Há um sentimento de festa, há subjacente sempre algo para se partilhar, banquete, comida, doces, enfim. Há um conjunto de, digamos, de incentivos a uma festa. Agora, quando olhamos Carnaval, esta palavra em latim pode ser composta em duas, que é carne vale, que numa tradução relativamente livre significa adeus à carne. Adeus à carne. Nós sabemos que o Carnaval entra dentro das festas religiosas, não sendo uma festa de pendor religioso, é regulado pelo cristianismo. É regulado sobretudo pelo cristianismo católico, tendo também uma certa observância dentro da Igreja Anglicana e da maioria das igrejas protestantes. Nós sabemos que a Páscoa, há ali um período da Páscoa, onde há ali uma zona, uns dias de jejum muito grandes. Então o Carnaval é, digamos, a antecipação, antes de chegar ao período do jejum, em que as pessoas podem, enfim, ao cabo, acabar por se excederem, até em termos alimentares. Quando olhamos para o percurso da Igreja Cristã na Europa, nós vimos que esse percurso é pontificado por festas que são muito bem definidas, nomeadamente o Advento Natalício e nomeadamente o Advento da Páscoa. Um vai consagrar a chegada do Mestre Jesus ao nosso planeta e o outro, que é a Páscoa cristã. Reparem que há uma Páscoa judaica. A Páscoa cristã vai, de certo modo, perpetuar o que se passou com Jesus há 2000 anos, quando ele, ao fim e ao cabo, foi vítima de um desencarne brutal e de tortura prévia. E tudo isso, chamada a Paixão de Cristo, que vai ser coroada com o seu decesso, não é? Com a sua partida para o mundo espiritual, tudo isso é cultuado pela Igreja Católica. Daí haver períodos de penitência. Bem, mas falando do Carnaval, nós temos que ver que o Carnaval tem a ver com uma festa, com desfiles, com desfiles que satirizam as autoridades do governo, governamentais, autoridades policiais, que satirizam, inclusive, a autoridade pública e que muitas das vezes, e que geralmente permite uma inversão de regras sociais. Ou seja, as coisas invertem-se. Ora, esta caracterização já vem de muito antes do cristianismo. Nós olhamos e vimos que no Antigo Egito, havia as festas, que é uma deusa egípcia, Ísis, e do boi Apis, que era uma festa religiosa, com um ritual religioso, mas que após esse ritual ter sido conseguido, a população das cidades egípcias, entregavam-se a vários festins e inebriavam-se com grandes alegrias e com muitas festividades, mas associado sempre a uma visão religiosa regulada pela religiosidade egípcia do panteão dos deuses egípcios da época, e estamos a falar de há 5, 4, 3 mil anos atrás. 3 mil anos atrás.
Depois vimos que os próprios hebreus tinham um dia que era a festa das sortes. Neste dia, na festa das sortes, o povo também saía para a rua, cantava, gesticulava, enfim, cá está. Era um dia em que o povo se soltava. Se soltava. Depois avançamos para os gregos antigos, para os gregos, enfim, há 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo, quando a Grécia se começou a sobressair na cultura e se começou a formar como uma entidade com cerca de 300 estados, e vimos que há umas festas chamadas os bacanais, daí vir o termo bacanal, onde havia um grande desregramento no que diz respeito ao consumo de alimentos e até à troca de parceiros. Daí o termo bacanal chegou até nós, uma palavra grega, significa mesmo esse desregramento tão grande. Muito álcool, troca de parceiros, um festim, muito consumo de carne, etc, etc, etc. Portanto, os gregos tinham também o bacanal ou os bacanais. Depois temos os nossos amigos romanos, vamos avançar para 765 a.C., e sobretudo para quando a República está criada em 300 a.C., a República já é um Estado que obedece a um princípio imperial, começa a alargar-se, e até os próprios, a Roma Antiga tem duas festas, ou dois períodos de festividades que podem estar, e os sociólogos consideram, na origem do Carnaval. Porquê? Uma são as festas das Lupercais. As Lupercais geralmente eram festividades que obedeciam um ritual religioso, onde numa gruta eram sacrificados 2 bodes e um cão, e a faca do sacrifício dos 2 bodes e do cão, ainda suja de sangue, era passada pela testa daqueles que, ao fim e ao cabo, orientavam esse ritual. Depois desse ritual e de um conjunto de orações que eram efetivadas, as Lupercais vêm do lobo, do deus Pan, protetor do lobo, proteção do lobo, ou seja, pediam a proteção aos deuses para si próprios, e depois as Lupercais, quando este ritual religioso era cumprido, o que é que ia acontecer? Ia acontecer que as pessoas dedicavam-se realmente a uma euforia. Jerusalém, os sacerdotes eles levavam o borrego para ser sacrificado, ou o cordeiro para ser sacrificado, e depois era eviscerado, mas depois a carne destes animais era consumida pelos próprios sacerdotes. Portanto, olhamos e vimos ali um matadouro que fornece carne ao templo, mas que o objetivo principal é o sacrifício daqueles animais votados a Deus. Portanto, reparem como é que há sempre aqui uma funcionalidade e um certo aproveitamento. Também há quem diga que esta festa das Lupercais, não era, que era feita todos os anos, que é uma festa de um ritual de passagem do inverno para a primavera, que também o Carnaval pode estar fundamentado na Saturnália ou nas Saturnálias. A Saturnália era uma festa que era feita, era realizada em dezembro, mas podia demorar vários dias. E esta festa em dezembro, cá está, o Natal também está fundamentado na Saturnália, os pais ofereciam aos filhos varões uma prenda, não é? Mas depois havia um espírito de festa. E nós vamos ver que a civilização romana, em 365 dias que tem o ano, os romanos tinham 125 feriados. Ou seja, 125 feriados é um terço dos dias. Nós olhamos e vimos que na altura não havia sábado nem domingo. Está bem? Mas nós olhamos, temos 52 sábados e temos 52 domingos, o que faz 104 dias, não é? Nós temos 104 dias em 365 que aparentemente são dias de descanso para nós. Aparentemente, que há muita gente que trabalha o sábado e o domingo. Agora, reparem, os romanos não tinham sábados nem domingos. Não tinham, mas eles arranjavam. E então aquilo eram cerca de 125 e que até foram crescendo, que eram dias de festividade. E então estes dias de festividade, claro, isto para Roma, cuja população começou a ser alimentada pelo próprio Estado, não é? Vinham
o trigo que era distribuído ao cidadão e outras coisas que eram distribuídas, muitos cidadãos acabavam por viver desta segurança social incipiente, mas as festividades eram bastante importantes. Sobretudo estas festividades, às quais estavam associadas sempre alegria e também muito álcool. E depois uma moral que não era a moral cristã. Depois temos ainda, há um ponto de vista aqui muito engraçado, que é o ponto de vista antropológico, onde realmente os antropólogos, uma linha de pensamento, considera que o Carnaval é uma reversão. É uma reversão em que os papéis sociais são invertidos, não é? E é como se às vezes pudesse ser uma catarse, a pessoa realmente fazer coisas que nunca faria. E nós olhamos em muitos dos nossos carnavais, aqui em Portugal e nos outros países, que há aqui procura-se com um certo busca do ridículo, uma certa espírito de zombaria e de gozo. Reparem, os homens que se vestem de mulher, tiram-se de mulher, e às vezes o contrário também. Mulheres que se vestem de homem. Portanto, há uma inversão, há um conjunto de situações, até de papéis sociais, e tudo isto pode ir buscar-se ao nosso passado, ao Império Romano, que se vai sendo cristianizado e que cristianizada a Igreja muitas das vezes não, apesar de tentar, eu estou-me a lembrar do Concílio de Niceia, em 325 d.C., e no Concílio de Niceia os bispos consideraram que o Carnaval tinha que desaparecer, porque as pessoas portavam-se mal em termos morais, a nível de licenciosidade sexual, não é? A nível de consumo de álcool. E se hoje o Carnaval do Rio, muitas das vezes acoberta cerca de 400 a 600 homicídios, reparem, eu vou repetir, o Carnaval do Rio, quando acaba, a Polícia do Rio tem mais 400 a 600 homicídios. Ou seja, o Carnaval do Rio, muitas das vezes, que é o mais importante carnaval que existe, até em termos mundiais, acoberta uma situação em que há muitos ajustes de conta. Cá está, porque as pessoas se mascaram, porque acabam por os seus inimigos, e a polícia brasileira faz disso um silêncio muito grande, porque o Carnaval do Rio chega a levar cerca de 2 milhões de turistas ao Rio. 2 milhões. O Sambódromo foi feito de propósito. Os lugares no Sambódromo variam entre os 560 euros e os 900 euros cada lugar para se poder estar no Sambódromo. E mais, e até se paga a estrangeiros, aos estrangeiros que queiram desfilar, pagam pequenas fortunas. É claro, as autoridades do Rio de Janeiro não vão agora dizer que morre tanta gente, mas a verdade é que, infelizmente, a coberto deste carnaval, se cria ali muitas vinganças. Mas depois temos rituais dos povos germânicos também. A latitude da Europa Central e da Europa do Norte faz com que o sol nasce às 6 da manhã e às 5 da tarde põe-se. No inverno então é terrível. Eu estive na Alemanha em 1989 e às 4 da tarde, na Baviera, às 4 da tarde já estava a cair a noite. Eu estranhei porque aqui em Portugal, estávamos em setembro, em Portugal o sol punha-se ainda às 7 e qualquer coisa, lá era às 4 e qualquer coisa. Isto tinha-me assim um bocado de confusão. Mas o que é que acontece? Acontece que há menos sol e então os povos germânicos, quando começava o mês de fevereiro e março, já com o sol que já estava a crescer, havia já florzinhas e plantas que começavam já a aparecer, pronunciando a primavera. Então havia também alguns festivais para saudar a vinda da primavera e a ida do inverno. E esses festivais obedeciam sempre a grandes libações alcoólicas e pronto, claro, obviamente nós sabemos, quando há o império do álcool, não é?
o que é que a licenciosidade acaba por imperar. Nós, infelizmente, temos uma festa que é muito falada e que até é uma festa que já tem um turismo muito próprio, que são a queima das fitas. E a queima das fitas em Coimbra. Coimbra é conhecida como uma cidade de estudantes, com dezenas de milhares de estudantes, não é? E com uma universidade, toda ela com faculdades que são invejadas ainda pela Europa, não é? E acontece que é do conhecimento geral que 9 meses depois da queima das fitas nasce a mata de bebés, porque na queima das fitas muitas das alunas da faculdade acabam por ficar grávidas, não é? E isto é uma coisa que é de um conhecimento, se não é geral, pelo menos muita gente tem a noção disso. Muitas moças vão para Coimbra, vão estudar, até são embriagadas às vezes, e depois têm as suas relações, e 9 meses depois chamam-se esses meninos os filhos da queima das fitas. Eu ignorava isto até há uns anos atrás, até que este fenómeno foi contado. Mas o que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é o grande consumo de álcool. O grande consumo de álcool leva a uma grande licenciosidade, e depois os predadores, digamos assim, atacam também, não é? Atacam. Ora, o Carnaval em si, já vimos que acaba por ter algumas características. Na Alemanha vive-se de uma determinada maneira. Aqui na Europa, os países que mais cultuam o Carnaval é a França, é a Alemanha e a Itália é o Carnaval de Veneza. O Carnaval de Veneza é muito típico, as máscaras são muito típicas e também, de certo modo, dentro desta tipicidade, também arrasta uma grande licenciosidade histórica e conhecida. Napoleão tentou acabar com o Carnaval de Veneza e durante 2 anos proibiu, mas depois o mal-estar social era tão grande que teve que fechar os olhos e 2 anos depois o Carnaval de Veneza continua. Ora, no que diz respeito ao Carnaval, nós já vimos que o Carnaval é um conjunto, são 3, 4, 5 dias de festividades que se caracterizam por uma inversão de valores morais, por um grande consumo de álcool e por uma grande licenciosidade sexual, não é? Pronto. Já vimos que isto vem de trás, que a Igreja Cristã teve que aceitar dentro, digamos assim, dos seus eventos anuais, teve exatamente, está aqui Fernando Nunes a dizer, no Brasil chamamos os filhos do Carnaval. Exatamente, é a mesma coisa. Parece muita jovem fica grávida nesta altura. Porquê? Mais uma vez, sempre devido ao álcool, não é? Agora vejam, no meio disto tudo nós olhamos e eu li um artigo espírita que é a coisa de 2 horas e meia, em que consideram que o Carnaval é, digamos, idolatria da materialidade, do materialismo. Ou seja, as pessoas veem no Carnaval a possibilidade de fazerem tudo aquilo que durante o ano não conseguem fazer, ou que aspiram a fazer, mas não conseguem fazer. E então ali o Carnaval dá-lhes uma entrada, dá-lhes a possibilidade, através das máscaras, não é? Dá-lhes a capacidade e até, inclusive, consideram que lhes é perdoado, não é? Qualquer erros tenham sido cometidos, não é? Ora bem, nós olhamos para o Carnaval sob este ponto de vista social, como evento social. Depois o Filipe há de também colaborar com algumas questões, mas nós depois vamos ver que a nossa, digamos assim, a nossa visão é uma visão mais informada. Nós não podemos olhar para as pessoas meramente como homens e mulheres, porque olhamos para as pessoas como personas que são, ao fim e ao cabo, espíritos, todos em evolução, e que todos têm o direito de se enganarem, portanto, nesse aspecto, de fazer as suas opções. Como eu disse logo no princípio, a doutrina espírita não nos vem proibir absolutamente nada. Não se vem proibir que seja o Carnaval. Atenção. Se nós gostamos de uma figura que nos faz rir, que é a figura do clown, do palhaço, não é? Que até tem a sua graça,
e tem a sua forma de divertir. Claro que no Carnaval nós podemos apalhaçar-nos também e procurar divertir os outros, não é aí que podemos apontar isto, aquilo ou aquilo outro. O grave problema do Carnaval é a licenciosidade que se atinge devido aos excessos que são cometidos, não é? E no meio disto tudo, nós até podemos dizer que o Espiritismo não proíbe o Carnaval, mas não incentiva, não estimula essa atividade, não estimula. Porque nós depois verificamos que existem paredes meias com a nossa casa mental, existem outras casas mentais que estão, digamos assim, encostadas à nossa e que nos sugerem excessos, não é? Dentro da onda muito baixa, de baixa frequência, que é esta onda chamada a onda da festa carnavalesca, não é? Carnavalesca. Nós vamos ver que há incidências muito grandes. Há um artigo do Geraldo Campetti, que é o irmão do Carlos Campetti. O Geraldo Campetti já esteve em Santarém também, fez uma excelente palestra. O Geraldo Campetti, ao contrário do irmão, o Geraldo Campetti é psicofónico, é médium psicofónico, é médium psicógrafo, não é? Tem uma sensibilidade muito, muito especial, e ele mesmo vem dizer, num artigo à luz da Federação Espírita Brasileira, ele vem dizer num artigo que eu li aqui há algumas horas atrás, que o Espiritismo não proíbe o Carnaval, que as pessoas têm o seu livre-arbítrio. As pessoas têm o seu livre-arbítrio. Eu, pessoalmente, não vejo o inconveniente das crianças desfilarem mascaradas, nada disso. Cá está, é uma coisa própria para a idade delas. Diverte-se, é engraçado. Os avós babosos tiram fotografias e os pais babosos tiram fotografias e acompanham, não é? E os miúdos disfarçam-se de super-mulheres, meninas, e de super-homem os meninos, e disfarçam-se de Batman, e disfarçam-se de, enfim, de Pokémon. Pronto, e nós achamos muita piada a isto, porque está na idade de brincar das crianças. Claro, depois crescem e depois logo se vê, não é? Depois logo se vê. Mas, na verdade, o Espiritismo não proíbe o Carnaval, mas obriga, ou seja, dá-nos instrumentos para analisarmos o que está por trás disto. Portanto, o culto do Carnaval acaba por ser o culto da licenciosidade e do materialismo que a doutrina combate. A doutrina combate o materialismo, combate, não é? Para já, em princípio, também a doutrina não impede nenhum espírita beber um copo de vinho ao almoço e ao jantar. Não proíbe. Não proíbe. Nós não podemos garantir e exigir que os espíritas deixem de beber. Não, podem consumir. Claro, obviamente nós também sabemos o que é o vício. O vício é o excesso. E o álcool consumido em excesso. Depois dá origem a manifestações as mais diversas e as mais brutais e grosseiras, porque isto está tudo associado. Nós olhamos, hoje, temos à nossa disposição um vasto leque de bebidas, até mesmo não alcoólicas. Hoje há uma oferta que é uma coisa impressionante para quem gosta de acompanhar uma pipoca ou um termoço. Há uma mata de ofertas impressionantes. Mas, no entanto, sabemos que o excesso é que vai criar depois o problema grave que está por trás. Vai criar a tentação, e vai criar da tentação, que ainda está dentro de nós, vai criar a ação. E a ação depois vai ter repercussões danosas para terceiros e para nós, de certeza absoluta. Sobre o Carnaval, há de haver muitas festividades. Noutras, eu lembro-me na Índia, há uma festividade, eles têm várias também assim de teor carnavalesco, mas na Índia a religião hindu tem a sua pragmática, tem as suas regras, as suas normas, e os hindus também mas têm um dia ou outro em que também bebem e também fazem os seus disparates, e são bem grandes também. Eu acho que, no fundo, todas as grandes religiões abrem uma janela de oportunidade, e que essa janela é aproveitada por espíritos que eu diria assim, não digo inferiores, encarnados, não, por espíritos mais ingênuos, por espíritos encarnados mais ingênuos. E essa ingenuidade dos encarnados é que permite que espíritos inferiores e grosseiros da dimensão espiritual da vida possam interagir
para criar o exagero, chegando à infração e chegando ao crime, como nós sabemos, não é? E chegando ao crime. Ora bem, eu agora aguardava, passava a palavra ao Filipe. Eu tenho aqui uma passagem do Evangelho, que eu queria, porque nós temos que conhecer o Evangelho, não é? E aqui, no capítulo 7 Perfeitos, capítulo 17, está aqui o homem no mundo, não é? Repara, o homem do mundo diz aqui mesmo, não é? Não acrediteis, contudo, que incentivando-vos à prece, ou amar a Deus, amar a Jesus, amar o próximo, desejamos levar-vos a viver uma vida mística. Não, que vos coloque fora das leis da sociedade, nada disto. Que vos coloque fora das leis da sociedade onde estamos obrigados a viver, nada disto. Nós temos que ser homens. Aliás, Kardec foi um homem da sua época, não é? Não, vivei com os homens da vossa época como devem ver os homens, mas também podeis renunciar às banalidades e às frivolidades do dia a dia. Eu julgo que a visão espírita do Carnaval é a visão da frivolidade, mas além da frivolidade, não é? Também essa frivolidade vivida pode levar a excessos que depois nos levam a grandes arrependimentos, às vezes para o resto da nossa vida, não é? Ora bem, eu sei que o Filipe tem uma ou duas questõezinhas para serem colocadas, até por pessoas que estão-se a corresponder agora com esta emissão. Eu, dentro das minhas possibilidades, estou aqui para poder servir com as respostas que puder elaborar. Tá bom. Então, muito obrigado. É sempre um gosto ouvi-lo. Trouxe, como é hábito, visão histórica, visão antropológica. E, de facto, ao longo dos tempos, o Carnaval tem sido sempre uma festividade de alguns excessos. Eu, antes de preparar aqui as coisas para a transmissão, também fiz aqui uma breve pesquisa e encontrei um vídeo da Anete Guimarães e ela falava também sobre o Carnaval e a visão espírita do Carnaval. E a certa altura ela dizia que de facto não eram as fantasias, não era o samba, não era a nudez ou os desfiles que eram o problema para o espiritismo ou seja, não era isso que contaminava o ambiente. Ela referiu um estudo que se fez, salvo erro, um estudo brasileiro, em que fizeram, não foi um estudo, foi um inquérito, em que perguntavam às pessoas porque é que elas iam ao Carnaval. Então as respostas foram interessantíssimas, porque a primeira era para beber álcool, a segunda para terem aventuras sexuais, a terceira para consumirem drogas variadas e, curiosamente, para brincar ao Carnaval era apenas o 12º motivo o 12º motivo para que as pessoas se dirigissem às festas do Carnaval. Às festas. Portanto, o que é que concluímos com isto? É que o que está por detrás tem a ver com a intenção com que se vai fazer as coisas. E qual é o motivo que nos leva a ir a uma festa? Ou seja, nós vamos a uma festa para quê? Portanto, e é aqui que depois acaba por abrir espaço para a influência espiritual. E eu acabava também porque é um tema que muitas pessoas têm muita curiosidade, como é que é a influência espiritual, portanto, como é que se processam os mecanismos do mundo espiritual. Portanto, e eu sei que o Tó tem muita experiência no que diz respeito à mediunidade, não só na parte teórica, mas também na parte prática. Portanto, há 18 anos que coordena o trabalho mediúnico e, portanto, já viu, já presenciou e já sabe de uma forma muito mais abrangente como funcionam as perturbações e as influências espirituais. Ora, isto é um tema que as pessoas, eu creio que têm muita curiosidade como é que isto se processa e como é que isto acontece. E, portanto, eu gostaria de colocar ao Tó aqui 2 temas que eu acho que são relevantes. Uma tem a ver com o hipnotismo.
E a outra tem a ver com o vampirismo. Ou seja, se calhar pedi ao Tó, portanto, para dizer como é que se processa o hipnotismo por entidades, portanto, que estão a influenciar neste caso a vítima ou a pessoa que está a sofrer da influência, e depois também o parasitismo e o vampirismo, O como é que se vampirismo. processa, porque lá está, se nós vamos com aquela intenção de beber, de ter práticas sexuais, de drogas, portanto, abre o Claro. espaço para essa espiritualidade interferir e inclusivamente num estado mais elevado levar a cometer crimes Cometer crimes, exatamente. portanto, Tó, fale-nos um pouco Eh, sobre isso, acho que é muito interessante falando, falar sobre isso. ora bem, nós falar sobre o hipnotismo é, digamos, não sei se tem estatuto de ciência, se tem estatuto de arte. Há quem veja o hipnotizador seguindo princípios científicos e outros apenas que é uma arte de cada um. A verdade é que, segundo a estatística, em cada 10 pessoas, há 3 pessoas que são facilmente influenciáveis, hipnotizáveis, há outras 3 que são medianamente influenciáveis e hipnotizáveis, não é? E há 4 que não são hipnotizáveis. Não sei se é uma questão moral, não sei se é uma questão moral. A hipnose consiste num conjunto de práticas e de técnicas em que um espírito, digamos, vai influenciar o outro, dominando de certo modo. Nós olhamos para a hipnose com olhos positivos, olhos clínicos, não é? A hipnose foi utilizada até pelos dentistas para arrancar dentes no princípio do século XX. Havia dentistas que chegaram a hipnotizar o seu paciente para que ele pudesse não sentir dores. Portanto, reparem, a hipnose nós encaramos-la sempre não apenas como um domínio, mas como até inclusive um princípio terapêutico, não é? Ora bem, mas nós sabemos que a hipnose é uma correlação de força entre duas entidades em que uma induz a outra através de uma determinada técnica. Sabemos que a hipnose obedece quando ocorre essa ligação entre estas duas pessoas, entre o hipnotizado e o hipnotizador, que o hipnotizador fica com um ascendente sobre o outro que é hipnotizado. E olhamos para a hipnose mais uma vez como terapia, até a própria psiquiatria já utilizou técnicas hipnóticas, não sei se atualmente o faz, embora já há terapias de hipnose atualmente, até inclusive para tratamento de hábitos tabágicos. Há pessoas com hábitos tabágicos que se sujeitam a técnicas hipnóticas. Sabemos que hoje, para não haver uma supremacia do terapeuta sobre o seu paciente, que as técnicas hipnóticas já podem ser, inclusive, elaboradas por computador, não é? Em que a pessoa entra num estado de relaxamento, num estado de, digamos assim, voltada para si mesmo, não é? E depois prefigura a hipótese de intervenção terapêutica. Mas nós sabemos que a hipnose também é largamente utilizada pelos irmãos que querem fazer sofrer, não é? Que querem fazer sofrer. E todos nós somos induzidos, todos nós temos essa possibilidade. Já não se trata daqueles 3 em cada 10 que são facilmente hipnotizados, está falta de questão, porque estamos a falar de um conjunto de técnicas que são elaboradas de uma mente para outra e que são elaboradas entre espíritos, independentemente do habitat onde eles se encontram. Tanto podemos ser hipnotizados aqui, estamos no plano físico, como no plano espiritual. Nós sofremos o assédio de espíritos, não é? O assédio de espíritos que, durante o nosso sono, nos faz fugir deles. E a pessoa foge, reparem, foge voltando ao corpo e acordando. No entanto, o mal-estar que eles nos induziram é tão grande que passamos o dia todo bastante mal. Agora, sabemos, pelos estudos que a doutrina nos permite, que o álcool
nos afeta. O álcool afeta-nos muito, não é? O álcool, entre aspas, descola-nos do corpo físico e descola-nos de uma realidade em que entramos noutra realidade. E esse descolamento, não é? É anormal. E chegamos à dimensão espiritual da vida praticamente sem qualquer tipo de preparação anterior vibratória. E aí somos pasto daqueles espíritos que nos esperam e que podemos considerar alguns deles obsessores nossos, ou então obsessores por contaminação, de passagem, porque nós temos vícios dos quais eles gostam de se ressarcir desses mesmos vícios também, não é? Eles levam-nos a beber para que também eles possam aspirar o aroma da bebida, as essências do álcool, e nós, quando o álcool entra na nossa circulação, eles têm acesso a essa circulação sanguínea, enfim, é uma coisa impressionante. Ou seja, o hipnotismo, há técnicas hipnóticas de repetição bastante antigas e muitos dos nossos obsessores utilizam-nas. A queda de uma pessoa pode estar a ser planeada e preparada até ela chegar àquele momento para se abrir aquela porta onde ela vai ficar sob o controlo daquele obsessor, daquele espírito inimigo, não é? E até pode ser pode estar a ser preparado durante meses. Por exemplo, chega ao carnaval e a pessoa apanha um pifo de caixão à cova e durante esse pifo que apanhou fez os maiores disparates, mas já passou esse portal. Já está sob o controle dessas entidades que já têm sobre ele um domínio muito grande e, sobretudo, porque depois ele tem que gerir em si próprio a culpa e nem sempre tem força para isso. E a culpa obriga-o a ter que se evadir de outra maneira, e cá está. E temos aqui um percurso que pode começar a ser um percurso alcoólico, ou então por drogas, pelo consumo de tóxicos, e durante esses consumos a criatura vai se enterrando cada vez mais, vai criando cada vez mais dependência e vai chegar até mesmo ao crime e à indiferença perante o seu próximo. E às vezes nós podemos dizer assim: mas a mãe diz sempre assim, meu filho tinha um bom coração, mas foram as companhias. A mãe não deixa de ter razão, porque há companhias deste e companhias do outro lado. E a doutrina traz-nos esse conhecimento. Depois, o que é que acontece? Estes espíritos que nos envolvem acabam por nos vampirizar através dos nossos excessos. Vampirizam-nos até energias e a pessoa começa a definhar e começa a deformar a sua atitude, a deformar o seu caráter, até posso mesmo dizer, começa a definhar moralmente, em que depois chega a um ponto em que pensa que já não há hipótese de recuar, já passou uma linha da qual já não pode voltar atrás e abandona-se à miséria moral a que foi remetido. Isto porquê? Porque naquele dia apanhou um ganapifo e fez coisas que o colocaram sob o domínio dos outros. Esses outros, muitas das vezes, vêm vampirizar e então dão-se esses traumas obsessivos muito grandes de vampiros no mundo espiritual. Nós estamos habituados à nossa visão tradicional e cultural, que é o vampiro, que, reparem nisto, o Bram Stoker, que foi o grande ficcionador que criou, com base no estudo do folclore da Transilvânia, criou aquela figura do Drácula, não é? Vamos ver que o Drácula ali, reparem nisto, o Drácula vai viver do sangue que vai chupando e sugando das suas vítimas. Pois nós temos que perceber que o nosso próprio sangue, não é? É um fator de vida para todos nós. Onde o nosso sangue pode ter os lobos vermelhos, pode ter as plaquetas, os lobos brancos, mas o nosso sangue tem uma contrapartida espiritual muito grande, porque tem a nossa vitalidade. E acontece que é esses fatores de vitalidade que os vampiros no mundo espiritual querem sugar, querem retirar-nos. E é ao nosso sangue que vão tirá-lo também. Portanto, quando o Bram Stoker cria aquela figura de ficção,
do Drácula, que suga o sangue, pois o Drácula suga o que melhor encontra na pessoa. Mas ele não é o sangue de que se alimenta, porque o Drácula, reparem nisto, se calhar o Drácula é um espírito, não é? Se calhar o Drácula é um espírito. Portanto, o que ele vai buscar é o quê? É as partículas vitalistas que circulam na nossa corrente sanguínea. Quando ingerimos água fluídica é digerida e entra na nossa circulação sanguínea, revitalizando, através da circulação sanguínea, não só o nosso sangue, como inclusive revitalizando todas as células. Reparem, isto tudo tem implicações e tem muitas tomadas, muitos pontos nodais de contacto das coisas umas com as outras, não é? E realmente há, infelizmente, muitas irmãs e irmãos nossos que são vampirizados das mais diversas maneiras, não é? E drenam-lhes energia das mais diversas formas, e quem lhes drena tem a designação correta de vampiro, porque estão-nos a tirar energia. O vampiro está ligado ao sangue, tá? Também está, mas o vampiro está ligado a uma coisa essencial, que é a nossa energia vital, e as pessoas começam a ser vampirizadas dessa energia. Daí, os vampiros espirituais costumam alojar-se na zona do esplénico, dentro digamos assim, do nosso arquétipo humano, não é? Nós temos o arquétipo espiritual. A zona do esplénico é uma zona que nós podemos dizer que é a zona onde está ali mais ou menos o baço, não é? Essa zona ali do baço, do pâncreas. Portanto, esses vampiros alojam-se ali, e sugam. E até chegam horas determinadas para virem buscar. Reparem nisto. Têm horas para virem buscar a ração deles, não é? Por exemplo, curiosamente, o baço curiosamente, o baço é responsável pelo filtro das plaquetas. O baço, ao sangue, não é? Ligadas ao sangue, exatamente. Portanto, nós olhamos e vimos que os nossos, digamos, os vampiros, que às vezes se alojam em nós, alojam-se ao no umbral. Os passistas que estão presentes sabem onde é que é o umbral, fica aqui atrás, não é? Alojam-se no genésico. As grandes perversões sexuais, as grandes obsessões sexuais, muitas das vezes a gente chama-lhe obsessão sexual, com toda a razão, porque há espíritos que se alojam e que obrigam à compulsividade daquela pessoa. Estou a falar agora de pessoas encarnadas, não é? Portanto, isto é muito importante. O Carnaval, digamos assim, é uma porta de entrada para isto tudo. É uma porta de entrada, porque uma coisa, como diz o Filipe, e como ele viu naquele, ainda bem que tu citaste esse inquérito, não é? Vejam lá, só a 10ª razão, há uma árvore de razões, da primeira à segunda, à terceira à quarta, e a 10ª é brincar, é a pessoa divertir-se. 12ª. A 12ª. Portanto, reparem, é assim, o espiritismo não é contra o Carnaval, mas não incentiva o Carnaval. E não incentiva porquê? Porque as pessoas querem, e o Filipe, no princípio desta reunião, disse as muitas máscaras. As pessoas querem se mascarar com muitas máscaras para atingir os seus objetivos mais íntimos, às vezes até aspirações ainda muito baixas, que vêm do passado, e que nós que temos um passado e que até reconhecemos, somos criaturas frágeis, falíveis, mas nós já temos a obrigação de fazer aquilo a que se chama o direito de opção. Espera aí, eu quero um futuro melhor, eu não posso cair nisto. Eu sou um grande asmático. E, como tal, eu sei que a asma, eu tenho asma, mas não posso tocar em álcool. Se eu bebo um pingo de vinho do Porto, não é? Eu não só altero a minha forma de estar, a agressividade e para a grosseria, eu tive essa experiência, não é? Mas também tenho um ataque de falta de ar, de espneia, que é uma coisa brutal. Portanto, eu vejo em mim que a asma veio para me impedir o consumo do álcool, porque também tenho conhecimento que no passado já desencarnei, cá está, numa situação de grande alcoolismo muito extremo. Portanto, isto é, a asma para mim é um regulador. Mas, por outro lado, eu tenho um asco muito grande ao álcool. E, infelizmente, a minha própria
inferioridade espiritual leva-me a defender uma posição como os Estados Unidos, em 1928 e 1934, que é da lei seca. Não é? Os Estados Unidos, o Congresso acabou, proibiu a venda de álcool. E, claro, obviamente, as destilarias clandestinas dispararam e fizeram-se grandes fortunas na venda do álcool. Não é? Portanto, a questão do álcool, a questão das drogas, são portas de entrada. O Carnaval pode ser uma razão social para se juntar a estas situações todas e sempre com a desculpa de que no Carnaval ninguém leva a mal, fazem-se os piores disparates. Também vejo hoje que há muita gente que já não liga ao Carnaval. Há muita gente que já não liga. Não, passa e tal. Liga mais àqueles diazitos que podem ter de férias, não é? A pessoa tem o sábado e o domingo e muitas vezes o governo dá a terça-feira, não é? E depois a segunda-feira mete-se um dia de férias. Eu vejo mais que há mais pessoas que querem aqueles 4 diazitos do Carnaval para se juntarem com a família, para irem conviver, pronto, do que propriamente para irem brincar ao Carnaval. Não obstante, nós em Portugal temos 4 ou 5 cidades que ainda, Torres Vedras, Ovar, enfim, olha, Almeirim faz sempre, Santarém tentou também fazer qualquer coisinha, já há uns anos atrás, mas eu ainda vejo isto, direcionado para quem? Direcionado para os miúdos. Eu ainda vejo o Carnaval como a 12ª razão. Vamos brincar ao Carnaval. Vamos brincar. Quanto ao facto daqueles que dizem que no Carnaval ninguém leva a mal, eu pessoalmente levo, porque eu vejo que com base nesta expressão faz as piores idiotices possíveis. Portanto, no Carnaval também se leva a mal, não é? Agora, cada um tem a sua forma de vivenciar o Carnaval. Eu pertenço à equipa que acha que estes dias são importantes para o convívio da família. Infelizmente, este ano, o convívio da família é a família direta. Não nos podemos juntar aos amigos, nem a mais ninguém, porque estamos em confinamento. Não obstante, hoje, na minha milha, hoje não fiz uma milha, fiz 2 milhas. Nas minhas 2 milhas, à La Pata, passei por pais com filhotes com 7 e 8 anos, vestidos de Batman, de Super-Homem, de Branca de Neve, e achei piada, porque o Carnaval é mesmo para os miúdos, e cada vez mais para os É o miúdos. bom Carnaval. Esse é o bom Carnaval, portanto, é o bom Carnaval. É o Carnaval em que a pessoa se quer divertir e que quer brincar. Agora, a gente sabe que a diversão tem limites, Filipe, e o grande problema da humanidade é não perceber os seus limites. E quando se abre uma porta para a diversão, jamais nos podemos esquecer, essa porta para a diversão dá também acesso a muita gente que quer criar graves problemas. Portanto, o mundo espiritual inferior vale-se muito do Carnaval para criar muita dissensão, muito sofrimento, dando origem a grande controle sobre as pessoas, dando origem depois ao vampirismo decorrente desse controle. E nós, sobre vampirismo, a Ana Cristina depois há de falar sobre a obsessão, e eu também hei de lá chegar, e havemos depois de detalhar bem esses fenómenos. São fenómenos que, infelizmente, todos nós estamos sujeitos pelas mais diversas razões. Neste momento temos uma ou outra trabalhadora que está com problema de desaparecerem as energias, e é um puro fenómeno de vampirismo, e a pessoa em si sabe o que é que vai ter que fazer para lidar com esta situação, que nenhum de nós está livre dela. Não é? Passo a palavra ao Filipe, que ele pode ter aí mais alguma questão a pôr, e também... Não, eu acho que... Olha, sinceramente, eu acho que saímos desta conversa com um sentimento de serviço público. Exatamente. Porque... Filipe, o espiritismo é um serviço público, não é? Claro. Porque acho que foi de uma riqueza muito grande, e hoje em dia as pessoas, se virem este vídeo, ficam com uma perspectiva diferente, mais sensibilizadas. E mais sensibilizadas para esse fenómeno. Portanto, não só nas festas do Carnaval, como em qualquer outra festa. Portanto, desde que saibamos os limites até onde nós queremos ir.
Portanto, também temos o tal livre-arbítrio para dizer até aqui tudo bem, até ali já não estou. Como dizia Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, não é? Exatamente, E aí a exatamente. doutrina espírita traz-nos esse bom senso de não embarcarmos em excessos. Muito bem, então vamos continuar e vamos solicitar aqui mais uma ajuda de uma pessoa ligada ao centro. Senhoras e senhores, com todos vós, mais uma mendiga de luz, Alexandra Claudino. Alexandra, boa noite, como é que estás? Olá, boa noite. Tudo bem, obrigada. Tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem. Olha, Alexandra, antes de fazeres a leitura que vens fazer, gostava só que fizesse uma breve apresentação, quem és, o que fazes e há quanto tempo conheces a doutrina. Então é assim, o meu nome é Alexandra, tenho 51 anos, tenho uma filhota com 21 e trabalho no Hospital de Santarém e já conheço a doutrina há cerca de 8 anos, desde 2013. Muito bem, já há 8 anos. Há 8 anos. Olha, Alexandra, queres então fazer a leitura que preparaste? Ok, está bem, está bem. Então, a leitura que eu vou fazer é deste livrinho que se chama Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, e foi aberto aleatoriamente e saiu Oportunidade. Agradece em todas as circunstâncias a vida que escolheste ter. Nenhum efeito existe, se não houver uma causa que lhe dê origem. Nenhuma causa que abraces deixará de ter consequências idênticas, porque a colheita é obrigatoriamente resultante da sementeira feita. Por isso eleva a Deus a tua gratidão por estares de novo na terra, colhendo o que semeaste, aprendendo a mudar o rumo das tuas inclinações. Estás a ter uma oportunidade sublime de te redimires, ou de aplicares com mais eficiência os conhecimentos, a sabedoria que conseguiste, em favor do bem-estar daqueles que marcham ao teu lado, mas que recebem oportunidades dolorosas de despertar para a verdade. Ninguém está condenado ao inferno das dores. Todos estão recebendo as oportunidades a que fizeram jus. Se a tua não se te apresenta muito dolorosa, agradece ainda a Deus, porque ela se repete para te permitir provar que não voltas a cair no erro, que aprendeste a lição da vida e colaboras ajudando os que marcham atrás de ti na senda evolutiva. Muito bom. Foi esta. Então, olha, antes de fazermos a prece de fecho, vou pedir só uma mensagem final a cada um. Pode estar relacionado com o carnaval ou não. Portanto, tu que és profissional de saúde, Alexandra, podes dar aquilo que te vier à cabeça. Portanto, é aquilo que dizes para as pessoas, está bem? Então, vamos começar por si, uma mensagenzinha final para as pessoas. A mensagem, nos tempos que correm, é sempre uma mensagem a exortar a coragem, ao ânimo, à solidariedade, ao amor dos corações. Temos que aprender a amar, não é uma coisa que nasce espontaneamente, é um exercício. Esse exercício é-nos muito necessário, porque o exercício do amor é o exercício da saúde. O meu obrigado. Obrigado. Alexandra? É assim, eu como profissional de saúde quero apelar para as pessoas terem muito cuidado, porque isto não é para brincar. E eu estou a trabalhar nos Covids há 1 ano e estou na parte das enfermarias e nunca vi tantas mortes, tantas pessoas a sofrerem, pessoas que estão muito bem e que de repente a vida dá assim uma volta e ficam muito mal de um dia para o outro. E continua-se a ver eu realmente nunca vi tanta gente a partir.
Por isso eu peço para as pessoas terem muito cuidado, para se protegerem, para protegerem os outros, e isto não é para brincar, está bem? É isto que eu tenho para dizer. Obrigado. Alexandra, vou aproveitar a embalagem e vou pedir-te o favor de que faças a prece de encerramento dos trabalhos, pode ser? Entre nós a cada dia que vem. Já estás cá. Fiquei congelada. Pois foi. Então, faz-nos então a prece de fecho, pode ser, Alexandra? Ok. Então, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração, que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência. Sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. E isto é de Emmanuel de Chico Xavier. Obrigado. Bom, estamos no final. Mais um dia se passou, mais um coração se alegrou, e que os nossos vícios sejam a nossa ligação com Deus e que o nosso vício seja a caridade, uma vez que fora da caridade não há salvação. Ok. Tó, é sempre um prazer ouvi-lo. Está sempre convidado. A querida Alexandra, muito obrigado pela tua participação. Obrigada eu. Trouxeste. Obrigada eu. E continues. Sim, vamos continuar, assim Deus nos ajude. Muito okay, bem. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigada e boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite a todos. E dizer adeus aqui à rapaziada. Obrigada. Fiquem bem. Até amanhã. Amanhã. Até amanhã.